Química FUVEST 2012, exercício 7, gente. Nós temos aqui um gráfico muito amigável que descreve a massa de iodeto de estanho em função da massa de estanho. O experimento é o seguinte, né? O cara mergulha um pouco de estanho dentro de uma solução que tem apenas iodo, que forma esse composto. É importante aqui a gente representar essa equação para fazer os cálculos. Mas perceba que existe uma certa relação entre a quantidade de massa de estanho que ele coloca e a massa do produto final. Ele põe 0,2, a massa dá 1. Ele põe 0,4, a massa dá 2. Ele põe 0,6, a massa dá 3. E aí você vê que tem um crescimento até que linear. Só depois no 0,8 é que não dá muito exatamente no 4 e 1 não dá nada no 5, dá no 5,5. Então seria mais confiável esses três primeiros dados para você efetuar uma conta. Eu vou pegar 0,4 e 2 para construir a nossa resolução. Mas lembrando que isso aqui são vários experimentos, você vai poder escolher apenas um deles para resolver. A equação seria estanho mais iodo formando este composto de iodeto de estanho. Perceba que eu preciso balancear e este balanceamento, meu filho, se você não fizer vai dar tudo errado. Bom, olhando para os dados, como é que eu vou construir, né? Eu vou usar um pouco de conservação de massa e as leis de Proust de proporções fixas, que é a regra de 3. Mas olha só, 0,4 gramas do estanho foi suficiente para produzir 2 gramas do iodeto de estanho. Para utilizar esses dados aqui na minha equação, uma regra de 3 na química, gente, quando você for fazer, coloque sempre os dados da equação e os dados do problema, nessa ordem. Então, os dados da equação seriam as massas molares desses compostos. Então, teria que pôr aqui a massa molar do estanho, a massa molar do iodo, porém, cuidado, hein? Multiplicado por 2, são 2 mols, vezes a massa molar do iodo. Tudo bem? 2 vezes a massa molar do iodo e aqui a massa molar desse iodeto de estanho. Seria esse o procedimento. Eu iria na tabela periódica, viria o valor desse cara, multiplicava por 2, escreveria o número aqui e vezes 2 por causa do balanceamento. Pegaria na tabela periódica a massa molar desse, vezes 1, porque só tem 1, e aqui também a massa molar desse composto, vezes 1. E agora eu colocaria as massas que forem formadas no gráfico. Escolhi esta, né? 0,4 do estanho e 2 do produto final. Bom, a lei da conservação das massas, ela é válida seja com os dados da equação, seja com os dados do problema. O que eu estou querendo dizer? Que a quantidade de massa que tem no produto tem que ser igual à soma dos reagentes. Portanto, olha só, primeira parte da resolução. Perceber que se são produzidos 2 gramas de um produto, em que 0,4 vem de estanho, cadê o resto para completar 2? Esse resto vem do iodo. 1,6. Então, essa informação aqui era importante você deduzir, por lei da conservação das massas. Agora, meus queridos, olhando para esta equação aqui, estequiometria de química, perceba que ele quer a razão entre a massa molar do iodo e a massa molar do estanho. E eu posso, por conta da lei de Proust, né, fazer essa regra de 3 aqui. Massa molar está para a massa, 2 massas molares está para esta massa. Multiplicando em cruz, fazendo a regrinha de 3, você tem 1,6 massa molar do estanho igual a 2 vezes 0,4, 0,8 massa molar de quem? Do iodo, e 2. Agora é só você passar os números de um lado para o outro. 1,6 dividido por 0,8 é igual a quê? Massa molar do iodo dividido pela massa molar do estanho. Eu rearranjei a minha regra de 3, passei esse aqui dividindo e passei a massa molar do estanho também dividindo.
criei a razão que ele me pergunta. 1,6 dividido por 0,8 é igual a 16 dividido por 8. E você sabe muito bem que dá para simplificar, um é o dobro do outro. Então, em outros termos, eu posso dizer que é 2 para 1 a proporção entre massa molar do iodo e massa molar do estanho.